E você realmente enxerga? Eu acho que não, porque o essencial, meu amigo, é invisível aos olhos. Abrindo a live de hoje com este título, Sua Existência, um Rio de Esquecimentos. E eu já parto logo para o cenário ou a imagem que será por mim tomada aqui como símbolo para eu discorrer sobre este tema. Nós vamos para o capítulo 31 do livro Purgatório, da Divina Comédia de Dante Alighieri. Lá, no exato momento em que a musa de Dante, Beatriz, a sua musa inspiradora, no livro, quase uma alma angelical, quase uma divindade, é ela quem o ajuda a caminhar pelo purgatório. E em certo momento, Beatriz dirige palavras duras a Dante. Dirige a ele palavras duras porque procura chamar a atenção dele quanto aos seus pecados, quanto às suas faltas. Procura chamar a atenção dele para as ilusões que ele seguiu em vida e que acabaram o desviando do caminho do bem. Então ela dirige palavras duras a ele e o exorta e o encoraja a confessar-se. O poeta Dante, então, se coloca em estado de exame de consciência. Dante se põe em estado de autoconfissão. E nesse instante aparece Matelda, que é uma das damas de companhia de Beatriz, uma das figuras iluminadas que a cercam. Nesse momento, Matelda mergulha a cabeça de Dante no rio Letes, fazendo-o beber das águas deste rio. A cena seguinte é o aparecimento de 4 ninfas, de 4 semidivindades. Nesta obra, elas representam as 4 virtudes cardeais. Vale dizer isso aqui de passagem. As 4 virtudes cardeais são a temperança, a fortaleza, a justiça e a prudência. E essas damas que também acompanham Beatriz, essas figuras iluminadas, pedem a Beatriz que permita que Dante veja os seus olhos, que permita que Dante possa contemplá-los. Então, é esta a cena que eu tomarei aqui como imagem, como mote simbólico, para discorrer filosoficamente sobre este tema, sua existência, um rio de esquecimentos. E claro, nos cabe aqui, logo de imediato, nos perguntarmos que rio é este, professor? Que rio é este em que Matelda mergulha a cabeça de Dante no momento em que ele se coloca a confessar a si próprio as suas faltas existenciais? Este rio é o tal rio do esquecimento da mitologia grega. É um dos 5 rios que corta o mundo subterrâneo, que corta Hades. É um dos rios que nós certamente encontraremos quando morrermos, porque segundo a tradição grega, depois de nossa morte, a nossa alma vai para o Hades, vai para o mundo subterrâneo, e lá precisa se lavar neste rio, rio do esquecimento. E nós lavamos o nosso espírito, lavamos a nossa alma, lavamos a nossa consciência no rio Letes, para que nós possamos nos descontaminar
de nossas próprias impurezas, estas que nós adquirimos no plano da existência, estas que acabam nos arrastando a comportamentos que violam a própria espiritualidade humana, a própria consciência humana. Então, o rio Letes é o rio que lava a nossa consciência, purificando-a de todas as impurezas, de todas as máculas, de todos os resíduos de experiências mal assimiladas, de todas as formas fantasmagóricas de emoções, de pensamentos e de instintos que nós produzimos por força de nossos desejos. Enfim, é o rio que purifica a nossa consciência e a torna apta, a torna em condições favoráveis para voltar para a experiência do mundo e, deste modo, viver uma nova aventura existencial, claro, aventura de aprendizado. E é interessante que na mitologia grega, depois de lavada a consciência, há o momento de julgamento. Aliás, o julgamento vem antes. Primeiro, a consciência é julgada por uma espécie de tribunal do espírito. É a própria consciência julgando a si própria, é a própria dimensão absoluta da consciência julgando a si mesma. Isso na mitologia grega é melhor expresso no último capítulo da República de Platão. No 10º capítulo da República, Platão fala desse julgamento. Fala das moiras, Cloto, Atropos e Láquesis, as 3 moiras julgando a consciência, depois submetendo-a a esta purificação e finalmente dando a ela condições para que ela possa retornar agora sob uma nova trama de intrincadas circunstâncias e experiências que a levarão a mais um aprendizado. Isso na mitologia egípcia aparece no papiro de Ani, inclusive, que é um dos mais famosos papiros da cultura egípcia. É aquele momento em que o morto pesa o seu coração, entregando o seu coração à deusa Maat. Aliás, não é a deusa Maat. Ele entrega o seu coração a uma divindade que porta a pena de Maat, a pena da justiça. E depois de pesado o coração do morto e constatado o que ele deve de si a si próprio, é estabelecido ou é escrito um novo destino para esta consciência. Isso é algo recorrente em praticamente todas as mitologias. Bom, então, dito do que trata especificamente este rio, procuremos agora transpor esta realidade mítica para a nossa realidade existencial. Fazendo isso, nós perceberemos que já estamos, de certo modo, nos banhando no rio Letes antes de vivermos esta experiência pós-vida. Como assim, professor? Presta atenção. O que eu quero dizer para vocês é que, transpondo a realidade do mito para a nossa realidade existencial, a gente pode sim se considerar alguém se banhando constantemente no rio Letes ou no rio do esquecimento. Porém, o rio do esquecimento, meu amigo, daqui de baixo, o rio do esquecimento no qual nós nos encontramos banhados, não é o rio que nos leva a esquecer as nossas máculas, que nos leva a esquecer as nossas impurezas. Muito pelo contrário, o rio no qual nos encontramos aqui embaixo é o rio do esquecimento do que efetivamente vale em nossa vida. É o rio do esquecimento do sentido sagrado da própria vida. É o rio do esquecimento do nosso dever como ser humano. É o rio do esquecimento do nosso próprio espírito ou do dever
que ele tem como espírito humano, o rio do esquecimento daqui de baixo, é o rio do esquecimento de Deus, é o rio do esquecimento do desenvolvimento das virtudes, é o rio do esquecimento do exercício do amor ao próximo. Todos esses esquecimentos que nos atravessam fazem parte dessa experiência que nós chamamos de existência. O Senhor então está me dizendo que a minha existência ou a experiência do meu existir é um banhar-se no rio do esquecimento? É uma experiência estrutural de esquecimento? Exatamente, meu amigo. É como diz a palavra insan, que é uma palavra árabe, que comunica que o homem é um ser esquecente, porque insan é ser humano em árabe. Eu já disse isso, inclusive, em uma outra live. Nós estamos numa experiência de esquecimento. E esta experiência de esquecimento acontece em nós por meio de 3 tipos de esquecimento. 3 tipos de esquecimento. Presta atenção no que eu estou dizendo, porque estando você atento ao que vai ouvir, você pode compreender com profundidade as estruturas de sua própria realidade. Não estou falando de circunstâncias, estou falando de estruturas. Uma delas é o do esquecimento. Você precisa entender porque você tateia a realidade do mundo ao invés de enxergá-la com clareza. Se eu quiser colocar aqui num sentido aristotélico, isso vai te levar a entender por que você erra tanto o alvo na sua vida. Porque diz Aristóteles, errar o alvo é fácil. Errar o alvo é fácil, difícil é acertá-lo. E a gente sabe disso. E a gente erra o alvo ou esquece do que importa porque nós vivemos a experiência de 3 esquecimentos. Quais são eles? Eu vou chamá-los aqui a título de uma exposição esquemática e didática. Eu vou chamá-los de esquecimento arquetípico, esquecimento histórico e esquecimento circunstancial. Vamos para o arquetípico. O arquetípico fala basicamente da experiência da consciência em seu estado puro. A palavra arquétipo significa modelo primordial, aquilo que indica a origem ou o sentido prístino, originário das coisas. Então, em sentido arquetípico, esse esquecimento é aquele que acomete a consciência pelo fato dela, a consciência, estar vivendo aqui na existência uma experiência de dualidade. Presta atenção nisso, eu já disse isso inclusive em outra live. A consciência é um absoluto, ela tem a si própria, ela já sabe de si. Ela não precisa de nada para ser o que é. Há em nós uma estrutura de fundo que dá sustentação a todas as experiências que nós vivenciamos. Essa estrutura de fundo é a absolutez ou a totalidade da própria consciência. Aquilo que o Carl Gustav Jung vai chamar de self. Então nós temos uma totalidade que foi perdida. A consciência, que é uma totalidade, que é um absoluto, mergulha na dualidade do mundo e, claro, imediatamente se esquece de si mesma. Porque esta absolutez, esta totalidade é perdida, é cindida, é seccionada, é dividida. Entramos no mundo da multiplicidade e o primeiro efeito disso é o esquecimento. É o esquecimento estrutural. Platão diz isso no Fedro. O Auriga, o comandante da biga com os 2 cavalos, despenca lá de cima e mergulha na realidade espaço-temporal e se esquece. Então, a primeira experiência é esta, a experiência arquetípica do esquecimento. Toda a tradição filosófica diz, esta experiência é necessária. Talvez, uma aposta, talvez algo deliberado pela própria consciência. Observem que a maior evidência de que isto é uma verdade é que, esperando que ela caia
Existe em todas as sociedades alguma coisa já preparada para fazer ela se lembrar de suas origens. E esta coisa chama-se cultura. Você está me dizendo que todos os povos, então, professor, todos os povos, aqueles que desenvolveram sociedades e civilizações, todos os povos desenvolveram suas respectivas culturas, tendo como finalidade última lembrar a consciência de sua origem atemporal, de sua origem absoluta, de sua origem divina? Exatamente. Ou vocês acham que a arte, que a arquitetura, que a música, que os mitos, os contos, as fábulas, os textos sagrados de todas as religiões têm que função, cara pálida? A função principal, precípua, é esta: lembrar a consciência de sua origem perdida, esquecida. Em última instância, a função da cultura é lembrar a consciência de sua origem divina, lembrar o homem de sua origem divina. Vocês acham que as festividades presentes em todas as culturas servem para quê? A gente que tem, claro, a mente voltada para o profano, que entendemos a ideia de festa como algo feito, promovido para se divertir. Não, todas as festas, olha o que eu estou usando, todas as festas, todas as festividades, as que existem no nosso calendário, pelo menos, são originárias de cerimônias, são originárias de encontros que celebram, de algum modo, esta memória, ou a memória desta origem. Repare que a própria palavra comemoração já está dizendo isso. A etimologia da palavra já está nos comunicando isso. Quando nós nos reunimos numa festa, nós estamos no âmbito de uma comemoração. A palavra comemoração vem da conjugação do prefixo latino co, que significa junto, união, e memoriam, lembrança, memorização. Nós nos reunimos numa festividade para lembrarmos de alguma coisa, para memorizarmos alguma coisa. Memorizar o quê, meu amigo? Em última instância, a nossa verdadeira origem. Professor, mas as festas de hoje não tem mais isso. Claro que não tem. A cultura moderna é a cultura da profanação do que um dia já foi sagrado, diz o historiador das religiões, Mircea Eliade, numa obra extraordinária intitulada Sagrado e Profano. Então, voltando, a cultura é aquilo que a gente, nós, humanidade, produzimos para que a consciência humana possa ser acolhida, possa ser recepcionada e preparada para o seu retorno à unidade. Quando ela não cumpre esta função, claro, ela se torna, como nos dias de hoje, algo contrário a este retorno. A nossa cultura não pode ser chamada, inclusive, de cultura, porque ela está contra nós. Ela quer nos animalizar e não lembrar a nossa origem divina. Professor, o homem tem uma origem divina? Porra, meu amigo, é o que você mais vai encontrar nos textos religiosos e nos textos filosóficos da tradição. Eu já disse em outras lives aqui, vós sois deuses, mas disso se esqueceram. Fedro, obra de Platão. Você tem Píndaro, você tem Hesíodo, você tem Heráclito falando essa mesma coisa. Você tem Jesus Cristo falando isso. Salmos 82, versículo 6. João, capítulo 10, versículo 34. Aquela famosa frase em que Jesus fala, vós sois deuses. Então, no fundo, a cultura de um povo tem essa função que nos tempos de hoje se perdeu. Cultura em sentido, não antropológico, mas em sentido filosófico-pedagógico, tem esta função, tem esta finalidade, e sem cumpri-la, ela não é o que diz ser, ela não pode ser chamada de cultura. Segundo esquecimento, o histórico. Que esquecimento é este? Ora, uma breve espiada em
textos sagrados, textos religiosos muito antigos, como por exemplo o Bhagavata Purana, que é um texto hindu, provavelmente escrito há 3.500 anos atrás, neste texto e em outros textos, inclusive da nossa cultura ocidental, há constantes referências à ciclicidade do tempo, à ciclicidade da história. A história não é como nós pensamos que é, um processo ascensional linear, que teve um começo e tem um fim. Esta é uma dimensão da história, mas sobre isso falarei numa outra live, um dia desses. Existem ciclos, e nós percebemos isso com clareza, porque às vezes, num único dia, vivenciamos experiências muito diferentes, ciclos que começam e terminam. A história tem seus ciclos, e estamos num ciclo de profundo esquecimento. A filosofia hindu chama este ciclo de Kali Yuga, 432 mil anos de escuridão, 432 mil anos de trevas, de pura escuridão e obscurecimento da consciência. Começou, segundo dizem alguns filósofos, alguns intérpretes dessas escrituras, lá por volta deste ano aí, deste século, em que foi escrito o Bhagavata Purana. Se vocês quiserem a descrição, inclusive, do que acontece, ou do que está por vir, melhor dizendo, que é anunciado no Bhagavata Purana, leiam os 2 últimos capítulos, capítulo 11 e 12. Vocês vão ver a descrição do mundo de hoje, feito por um texto escrito há 3.500 anos atrás. Mas vamos lá. Então entramos numa fase histórica de esquecimento. Para que vocês tenham uma noção do que é o oposto do Kali Yuga, Satya Yuga. O Satya Yuga é a idade de ouro, é a idade, digamos, da iluminação da consciência segundo a tradição védica. É, digamos, uma era em que a consciência está mais apta a enxergar a si próprio, a se relacionar com Deus. Porque tem pouca escuridão. As coisas não estão tão escuras. Só que o nosso tempo é de escuridão. E essa escuridão vai se intensificando, veio se densificando, de tal modo que hoje ela encontra-se talvez no seu apogeu, no seu ápice. Repare que não é só esse texto Bhagavata Purana que diz isso. Você vai encontrar, por exemplo, em Hesíodo, Trabalho e os Dias, quando ele fala das idades, das eras humanas, ele fala que nós somos da Era de Ferro, porque começou a caligem dos tempos, a escuridão. Você vai encontrar isso em Mateus, livro bíblico, você vai encontrar isso no Apocalipse, você vai encontrar isso nos hadiths da religião islâmica, você vai encontrar isso nos Edas, livro que fala da tradição mitológica védica, você vai encontrar isso em Metamorfoses de Ovídio, você vai encontrar isso em tudo que é lugar, meu amigo. É só deixar de ler notícias do dia e procurar se aprofundar nessas literaturas que dizem respeito à nossa experiência no mundo. Então, todas essas passagens religiosas, sagradas, mitológicas, filosóficas, falam desta experiência de escuridão. Inclusive, se quiserem aqui, já que eu citei Jesus, a vinda de Jesus provavelmente tem a ver com uma espécie de tentativa, por assim dizer, da vida, de nos entregar alguma chama, alguma vela para iluminar esses 2000 anos de escuridão, que no nosso calendário é chamado de Era de Peixes, que é uma era escura. A vinda de Jesus, segundo as tradições esotéricas, tem esse papel de trazer um pouco de luz a esta escuridão que está por vir, está por se intensificar. É como se ele descesse como vela, ele próprio luz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, para nos dizer, presta atenção vocês, vai ficar escuro, velho. O bicho vai pegar, vai ficar muito escuro as coisas. E é preciso que vocês se apeguem em alguma verdade fundamental. É preciso que modelos não sejam perdidos, o horizonte da unidade não desapareça, porque senão você vai esquecer logo de pronto o que você é. Falando Jesus para o ser humano.
Então é mais ou menos isso. Terceiro esquecimento, porque eu estou me alongando muito, é o circunstancial. Esse você conhece muito bem. Porque, para além do arquetípico do histórico, nós fazemos questão de esquecer o pouco de lucidez, de sanidade que temos diariamente. Porque nós nos deixamos envolver por uma série de pequenos problemas, pagamento de boleto, problema de filho, problema conjugal, questões de condomínio, briga com o chefe. Eu não estou dizendo que essas coisas não são próprias da experiência. São, mas é interessante que essas coisas acabam nos levando a sobrepor esses tais esquecimentos com um outro ainda mais denso. Então, percebam isso, que quanto mais você se preocupa com coisas pequenas, por mais que elas sejam, às vezes, contundentes, por mais que elas estejam aí como percalços cotidianos, ainda assim, guarde ou reserve para si um pouco de consciência para que você possa olhar para essas situações de modo a não se deixar se envolver tanto por isso. Então, são tantas as tramas do cotidiano, os embaraços que nós vivemos aqui e ali, embaraços afetivos, instintivos, desejos que aparecem o tempo todo na nossa cabeça e nos levam a nos preocuparmos com coisas que, no fundo, não merecem tanta preocupação. Enfim, todas essas questões pequenas causam em nós ainda mais esquecimento, porque a gente com isso esquece de acordar com a percepção clara de que a gente é ser humano, velho. A gente é ser humano e tem uma responsabilidade muito grande em ser isso. Você não é gato, não é pombo, não é sapo, porra. É ser humano. Precisa acordar lembrando que você é, da responsabilidade que o universo, que a vida lhe deu, lhe colocou nas mãos pelo simples fato de lhe dar autoconsciência, consciência de que está vivo, nenhum outro ser tem consciência de que vive, não. Só você. Isso implica em certas responsabilidades que são deixadas de lado. Em proveito, vou usar essa expressão, em proveito dessas minudências, dessas ninharias do cotidiano com as quais nós nos envolvemos todos os dias. Isso é mais esquecimento. Então procure se lembrar que você é humano, procure lembrar do dever que lhe compete como ser humano. Que dever, professor? Ser virtuoso, minimamente, procurar agir com a alma e não com as emoções e não com os desejos. Para finalizar, presta atenção nisso. Se você articular ou superpor estes esquecimentos e considerá-los como uma névoa que encobre a sua consciência todos os dias, se você levar em consideração essas três realidades e tomá-las como algo que lhe impede de ver a própria vida com profundidade, se você reconhece isso, você passa então a perguntar: como é que eu saio disso? Há uma chance de eu escapar destes esquecimentos? Porque se você não reconhecer que está sendo limitado por eles, você não vai fazer a pergunta: o que faço eu? O que posso eu contra isso? Então, primeiro reconheça que eles existem e são incontornáveis. Ok, professor, mas como é que eu acho o caminho dentro desta névoa? Ora, meu amigo, só tem uma chance. Repare, nós falamos de lembrança de cor. Nós usamos essa expressão. As palavras carregam significados filosóficos incríveis. Nós memorizamos algumas coisas de cor. Lembramos de cor. Decor, expressão latina de coração. O coração é o único recurso que você dispõe para escapar desses esquecimentos, porque ele é o único em você, é a única coisa em você que pode lhe levar à aletheia. Não entendi. O coração é a única coisa que pode me levar ao encontro com a aletheia. Olha a palavra leté, voltando aí. Aletheia em grego é verdade. Então, professor, eu entendi, verdade para os gregos é não esquecimento ou lembrança do que, no fundo, a gente já sabe. Exatamente. Presta atenção no jogo das palavras. Eu comecei falando de um rio chamado Letes, ou Lete. Agora falo
do caminho que nos leva a sobrepujar, a superar o lete da nossa existência, ou o esquecimento de nossa existência. Esse lete superado só é alcançado pela aletheia. Há prefixo de negação, negação do esquecimento, negação do lete. Aletheia, negação do esquecimento, igual a verdade. Verdade em grego é aletheia. O coração é a única coisa em nós que nos conduz à verdade. E vocês poderiam perguntar, e como é que eu alcanço a verdade, professor? Ora, meu amigo, esse coração nos remete a amor. E, fundamentalmente, temos amor a uma coisa. Amor à sabedoria. E amor à sabedoria é filosofia em grego. Ou seja, se você estiver atento ao seu coração, você vai descobrir nele o caminho filosófico de superação deste esquecimento. E termino então com uma reflexão muito interessante que endossa toda essa última colocação que eu fiz, que é de São Tomás de Aquino, que num de seus comentários dos Salmos, mais precisamente comentando o Salmo 9, Tomás de Aquino diz uma coisa muito bonita. Ele fala: nós jamais esquecemos o que verdadeiramente amamos. O inesquecível é aquilo que nós amamos verdadeiramente. E eu posso garantir a você, meu amigo, que o que você mais ama, para além de todos esses amores fugazes que você toma para si no dia a dia, o que você mais ama é a sabedoria. Por isso você está vocacionado a buscar a filosofia, ou aquilo que te levará a lembrar-se de si próprio e, consequentemente, a lembrar-se de sua origem divina. Quinta-feira, 13 horas, eu espero vocês para mais uma live, a filosofia por trás do mito. Fiquem com Deus. Valeu. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero.